Olá, eu sou a professora Aline Taborda e no Minuto Jurídico dessa semana a gente fala um pouquinho sobre o racismo na legislação brasileira. O Minuto Jurídico surgiu para que possamos refletir sobre os assuntos jurídicos mais debatidos durante a semana. Assim, nesse momento, não poderia ser diferente. Precisamos falar sobre o racismo. Na própria etimologia, na origem da palavra, ela significa preconceito. E nós sabemos que depois da escravidão, a população negra se tornou livre, ao menos no papel. Mas, após a dita liberdade, veio o preconceito, como forma de diminuir e discriminar as pessoas pela cor da sua pele. E há 31 anos atrás, surgiu no Brasil uma lei que define e pune, de formas distintas, o crime de racismo e injúria racial. A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passou a ser conhecida pelo nome do seu autor, o deputado, na época, deputado federal, K.O., que era jornalista, advogado e militante do movimento negro, e que regulamentou o trecho da Constituição Federal que torna o racismo inafiançável e imprescritível. Embora muitos celebrem a criação de tal lei, nós podemos afirmar que demorou muito para haver no Brasil o entendimento de que era necessário um dispositivo legal para coibir essas práticas. Percebam, o Brasil deixou de ser escravocrata há mais de 130 anos, no entanto, a lei acabou de completar 31. O racismo tem sua publicação na Lei 7.716 de 89. E a injúria racial está expressa no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Bom, necessário fazer uma primeira distinção entre esses dispositivos. O racismo previsto em lei é um crime contra a coletividade e não contra uma pessoa específica, que pode, por exemplo, ser efetivado por meio da verbalização de uma ofensa ao coletivo. Bom, já a injúria racial está prevista então no Código Penal, e é quando uma ou mais vítimas são ofendidas pelo uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Bom, é também um crime inafiançável com pena de reclusão de 1 a 3 anos, também com multa. Mas é 2020 e nós ainda estamos falando de racismo? Ainda existe racismo? Infelizmente, mais de 300 anos de um passado escravista não se apagam facilmente. A prova disso são as diversas expressões racistas que ouvimos e utilizamos até hoje. Que linda aquela mulher negra, Ou mulata, ou ainda a coisa está preta. Vejam, termos que são utilizados no nosso cotidiano para situações naturalizadas. E este é o indício de que a opressão e o preconceito estão incorporados à nossa visão de mundo enquanto sociedade. Em virtude dessas práticas de racismo ainda serem uma realidade na sociedade brasileira, ao formular a Constituição Federal de 88, o Constituinte se preocupou não somente em garantir direitos e liberdades individuais, mas também em assegurar que isso fosse concretizado por meio de punição a comportamentos que violem tais direitos. Então, o crime de racismo é uma dessas formas de violação dos direitos e liberdades individuais. E dessa maneira, por meio do inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal, ele é definido como um crime. Este inciso garante o direito à não discriminação de qualquer indivíduo em razão de raça, bem como prevê a pena deste crime em lei. Cabe pontuar que essa é uma forma, então, de promoção do direito à igualdade, que é uma garantia extremamente importante para o desenvolvimento da democracia, E que surgiu em razão, então, da gravidade da conduta e da intenção constitucional de acabar com essa realidade discriminatória no Brasil. Após a Lei K.O., o Brasil ainda teve outras legislações importantes na luta para combater, então, a discriminação racial. Entre elas, podemos citar o Estatuto da Igualdade Racial, lei sancionada em julho de 2010, cujo objetivo é garantir à população negra a efetivação de igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos e individuais, coletivos e difusos e combater a discriminação e as demais formas, então, de intolerância. Outra mudança na legislação, e esta sim muito mais polêmica, foi a criação das cotas raciais, sancionada em agosto de 2012, tentando então regulamentar de fato uma prática que já era adotada em muitas instituições de ensino
mas principalmente visando combater o racismo, né, e fornecer igualdade de oportunidade às pessoas. Aqui não podemos deixar de citar que este é um exemplo da efetivação de políticas públicas. Bom, e aí cabe lembrar que a criminalização do racismo prevista na Constituição Federal Brasileira significa que é obrigação do Poder Legislativo dispor de mecanismos que concretizem a criminalização deste tipo de conduta. E nesse ponto em especial, precisamos questionar se a criminalização do racismo, mesmo que prevista na legislação, está ou não cumprindo a sua proposta na prática. Bom, diante dos últimos acontecimentos no Brasil e no mundo, nós podemos perceber quanto a sociedade ainda reflete as marcas da escravidão nos dias atuais, fazendo com que a população negra tenha baixos índices de educação e de emprego e, por conseguinte, altos índices de encarcerados e desempregados. Nós precisamos refletir sobre esses pontos, por mais polêmicos que eles sejam, e precisamos, acima de tudo, lembrar que somos todos da raça humana, devendo ter igual acesso e oportunidade na nossa sociedade. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e comenta, e a gente volta na semana que vem.